Então, no outro vídeo, a gente falou das análises físico-químicas da farinha, agora vamos falar das análises reológicas. Então, o que a gente tem de análise reológica? Vai ter farinografia, extensografia e alveografia. Na farinografia, a gente vai ter a absorção de água. Esse parâmetro não dá para ver no gráfico, mas é a quantidade de água necessária para a massa atingir 500 unidades farinográficas no ponto máximo. Esses outros valores a gente vai ver lá no gráfico. Então, aqui está o farinograma. A gente vai ter o tempo de chegada, que é o tempo desde o começo da absorção de água até o topo da banda atingir as 500 unidades farinográficas, certo? Seria mais ou menos aqui, né? Não esquecer da coordenada, que é curva. E é importante que a gente meça esse tempo mesmo a partir da absorção de água e não a partir do começo da mistura. Até porque o tempo de chegada também é uma medida indireta da velocidade da absorção de água. Ela também está relacionada com o conteúdo de proteína e a granulometria. Quanto maior o conteúdo de proteína, maior o tempo de chegada. O tempo de pico, ou tempo de desenvolvimento, é o tempo que a massa leva para atingir o ponto máximo. Então, a gente olha lá quando que o topo da banda vai atingir o ponto máximo e marca esse tempo em minutos. Se tiver 2 picos, a gente sempre vai considerar o segundo pico. O tempo de saída é o tempo que a banda leva para sair, né, o topo da banda, para sair dessa linha de 500, certo? A estabilidade vai ser essa diferença entre o tempo de chegada e o tempo de saída. E o índice de tolerância da mistura, ela vai ser a consistência medida no topo, menos a consistência medida 5 minutos após. No caso, essa diferença aqui. Aí, quanto maior o índice de tolerância da mistura, menor vai ser a tolerância da farinha à mistura. Aqui alguns valores, né, para farinha fraca, média, forte e muito forte. O que a gente dá para observar que na farinha forte a gente tem uma estabilidade muito maior. E aqui alguns exemplos de farinógrafos para massas, pães e biscoitos. Então aqui a gente tem uma forte, média e fraca. Voltando lá. Então, recapitulando, a gente tem absorção de água, tempo de chegada, tempo de desenvolvimento ou de pico, tempo de saída, estabilidade, índice de tolerância à mistura e o valor do valorímetro. Esse é um parâmetro empírico, baseado no tempo de desenvolvimento e no índice de tolerância. Então, ele depende de um gabarito especial fornecido pelos fabricantes do equipamento. Falamos de farinografia. Agora vamos falar de extensografia. Agora é interessante a gente ver lá no slide mesmo. Então, quais são os parâmetros que a gente tem? A gente tem energia, que é a área, né, debaixo da curva. Quanto maior for a área, maior é a energia necessária para esticar a massa, porque ele vai pegar a massa que foi feita no farinograma e vai esticar. Depois vai ter um vídeo explicando isso. A gente vai ter também a resistência à extensão, que é medida a 50 milímetros da origem, e a resistência máxima, que é o ponto máximo. A extensibilidade, ela vai ser o comprimento da curva. E a gente vai ter um número proporcional D, que é essa razão entre a resistência e a extensibilidade. Cada perfil de farinha vai ser indicado por um tipo de massa. Então, se eu tiver, por exemplo, uma farinha para pão, eu vou ter um extensograma mais equilibrado do que uma farinha para massas, ele vai ser mais compridão, a gente vai ver. O número de oxidação, eu vou pegar o produto da energia com elasticidade dividido pela resistência. Então, ela vai medir, bem a grosso modo mesmo, a resposta da massa quanto à adição de agentes oxidantes. Aqui tá, né, o extensograma para massas. Ele é bem mais comprido que o extensograma para panificação, ele é bem mais equilibrado. E para biscoitos dá para ver que eu tenho uma farinha bem mais extensiva do que resistente, né? Resistente, equilibrada e extensiva. Voltando lá. Então, recapitulando, quais são os parâmetros que a gente tem? Energia,
resistência, resistência máxima, extensibilidade, número proporcional e números de oxidação. Então, esse é o alveograma. Ela vai pegar a massa feita no farinograma e vai esticar em duas direções, formando uma bolha, imitando então o crescimento da massa durante a fermentação e o forneamento, que ocorre a formação de gases. Esse parâmetro W a gente chama de força de glúten, mas na verdade é o trabalho de deformação da massa. Ela é a área debaixo da curva. No caso, a gente faz várias amostras e pega uma curva média aqui, O parâmetro P é a tenacidade, é medida em milímetros e é a pressão máxima necessária para expandir a massa. Ela também é uma medida indireta da capacidade de absorção de água. O parâmetro L é o comprimento da curva, medida em milímetros, é a extensibilidade. E a relação que eu tenho com o rendimento é inversa, então quanto maior a extensibilidade, menor o rendimento. Tem um parâmetro que não foi citado ali, mas é o P sobre L, ele vai depender do produto. Então, quando eu tenho um P muito grande e um L pequeno, eu vou ter uma farinha para massas, mais equilibrado para pães, e um L maior vai dar uma relação P sobre L menor que 1, Eu vou ter uma farinha para biscoitos. Eu também tenho o índice de elasticidade. Ele é uma razão entre esse P200 e o P máximo, e ele vai medir a recuperação da forma inicial após a deformação. Então, quanto mais próximo de P tiver o P200, mais a massa se recupera após a deformação. Seria, então, em outras palavras, então, a resiliência da massa. Então, resumindo, esses são os parâmetros que a gente avalia na alveografia. São a força de glúten, tenacidade, extensibilidade e o índice de elasticidade. Olhando aqui, então, a gente vai ter o que a gente espera para cada produto. Aí a gente tem o farinograma, aqui o extensograma para massas, panificação e biscoitos, e por último aqui o alveograma para massas, panificação e biscoitos. Então, para massas, eu vou ter uma farinha mais tenaz. Para pães, eu vou ter uma farinha mais equilibrada entre tenacidade, elasticidade e extensibilidade. E aqui, para biscoitos, eu vou ter uma farinha muito mais extensível do que tenaz. Então, é isso. Depois a gente vai falar, então, dos outros ingredientes. E acabamos farinha de trigo. Obrigada.